Olá, vamos à lição? O formato desse vídeo se propõe a apresentar a lição que será ministrada no próximo domingo de forma resumida, destacando os principais pontos que são tratados na lição. Nós partimos sempre dos objetivos propostos na lição, que para o próximo domingo são: reafirmar a promessa da vinda de Jesus, falar que todas as profecias terão cabal cumprimento, alertar sobre o preparo da igreja para o glorioso evento. Dentro do plano de redenção do Senhor, da humanidade, nós precisamos compreender sempre dentro de uma linha progressiva. Deus escolhe o seu povo, para que, através desse povo, todas as nações passem a conhecer o Deus desse povo. Então Deus escolhe um homem, e através desse homem, ou da descendência desse homem, ele vai criar uma nação. Então, da descendência de Abraão, Deus suscita Isaque, Jacó, e os 12 filhos de Jacó passam a compor as 12 tribos de Israel. Ali, Deus vai formar um povo, né? Uma nação, ela precisa de um povo, ela precisa de leis que a regem e ela precisa de um território. Dentro dessa perspectiva, Deus vai fazer com que as 12 tribos de Israel venham a habitar numa terra que ele consolida, a terra de Canaã. Ali, o povo vai tornar aquela terra como terra de Israel. Então, daquela descendência, Deus suscita um povo. As leis que ele dá a Moisés será a lei daquele povo. E Deus fixa esse povo em um território, dando soberania, né? Israel, em Canaã, ele deixa de sofrer interferências externas. Ele passa a estabelecer a sua própria cultura, a sua própria liturgia de culto, adorando ao único Deus, o Deus de Abraão, e ali se estabelece naquela terra. Isso é uma progressão do plano redentor de Deus para a humanidade. Desde o início, Deus intenta salvar todo homem, todo ser humano. A partir daí, essa geração vai ser preparada para a vinda do Redentor, o Messias. Nessa perspectiva, tudo o que ocorre no Antigo Testamento, através do povo de Deus, os atos litúrgicos de sacrifício, as leis de Moisés, os milagres que Deus opera, a forma como Deus conduz o seu povo, aponta para a vinda do Messias, aquele que viria para morrer pelos nossos pecados e para a redenção da humanidade. O Novo Testamento vai narrar inicialmente através dos evangelhos como isso ocorreu. O descendente da mulher que pisa na cabeça da serpente, ele vem ao mundo e cumpre o seu propósito. Quando Jesus é crucificado, ele cumpre o plano, a primeira fase do plano redentor do Senhor, que através do sangue inocente, o nosso pecado fosse remido. A partir de então, Deus passa a Cristo toda a autoridade que pertence a Deus. E Cristo vai delegar essa autoridade aos seus discípulos, para que eles dessem continuidade à obra de propagação do Evangelho. Então agora inicia-se a segunda fase desse projeto de redenção do Senhor. A palavra de Deus, que antes era retido dentro do povo judeu, agora é pregado a todas as nações, de maneira que todo aquele que invoca o nome do Senhor é salvo. Aleluia! É nesse sentido que o apóstolo Paulo, em Efésios, vai dizer que os muros que separavam os judeus dos gentios foi derrubado em Cristo. E, através de Cristo, todos nós somos feitos família de Deus. Nesse momento, a igreja espera a segunda parte da redenção,
que é o fim de todas as coisas. O momento em que Deus colocará em ação o próximo passo da restauração da humanidade. Nesse momento, Cristo voltará e irá arrebatar a sua igreja para levar para um céu de glória. E essa deve ser a nossa esperança. É nesse sentido que a próxima lição visa nos alertar para esse tão precioso e glorioso evento. No texto de referência, eu destaco um versículo que é muito proveitoso para compreendermos tudo que falamos até agora. Tito 2:13 diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança que a igreja vive no retorno de Cristo para o arrebatamento da igreja é uma bem-aventurança. Felizes são aqueles que aguardam a vinda do Senhor. O escritor aos Hebreus vai mencionar a certeza do cumprimento das palavras do Senhor. Ele diz, lá no capítulo 10, no verso 23, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Num momento em que muitas promessas são proferidas nos nossos púlpitos, nos púlpitos das nossas igrejas, temos que nos agarrar cada vez mais nas promessas que estão expressas na palavra do Senhor, porque essa sim, sem sombra de dúvida, terá cumprimento, porque Deus é fiel. A grande dificuldade de se compreender os aspectos escatológicos é que as informações bíblicas que versam sobre este grande e glorioso evento é encontrada em toda a Bíblia, de maneira literal e por muitas vezes de maneira simbólica. Há um importante discurso de Cristo, que é denominado de sermão escatológico, que nos ajuda muito. Mas até o próprio sermão de Cristo é possível encontrar informações que nos levam para caminhos diferentes acerca do momento em que ele irá retornar para buscar a sua igreja. Daí surgem três principais doutrinas escatológicas: a pré-tribulacionista, a mid-tribulacionista e a pós-tribulacionista. Essas três principais doutrinas se debruçam sobre os textos bíblicos, afirmando o momento da vinda de Cristo em relação à grande tribulação. Enquanto a pós-tribulacionista entende que a vinda de Cristo ocorrerá em um único ato, e esse ato está dentro do momento posterior à grande tribulação, ou seja, os pós-tribulacionistas entendem que a igreja passará por toda a grande tribulação, até que Cristo venha para arrebatá-la. Os mid-tribulacionistas entendem que a igreja passará por uma parte da grande tribulação, ou seja, Jesus voltará para buscar a sua igreja, por essa doutrina, no meio da grande tribulação. E a pré-tribulacionista, que é a qual nós assembleamos, acreditamos, nós cremos que Jesus arrebatará a sua igreja antes da grande tribulação. E para isso, nós entendemos a segunda vinda de Cristo em duas fases. Uma invisível, onde a igreja será abruptamente arrebatada, e uma segunda fase da segunda vinda de Cristo, quando ele virá visível a todas as nações. Fato interessante e toda essa explicação foi para chegarmos até esse ponto. As principais doutrinas bíblicas acerca dos últimos acontecimentos são unânimes em concordar que, quer seja antes, no meio ou depois da grande tribulação,
Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. Aleluias! Há 3 eventos que marcam o ministério de Cristo no que diz respeito ao cristianismo, ao sustento, ao fundamento da nossa fé. Jesus Cristo morreu, Jesus Cristo ressuscitou e Jesus Cristo ascendeu aos céus. Veja, a morte era necessária porque, junto com Cristo na cruz, estavam as nossas dívidas, os nossos pecados. A ressurreição de Cristo fundamenta a nossa fé, porque se Cristo não houvesse ressuscitado, ele não teria confirmado a sua divindade. Uma igreja não seguiria um homem morto. Ei, queridos, nós seguimos a um Deus que vive e vive eternamente. Ele venceu a morte. Por isso, assim como a morte de Cristo nos limpa, nos cura e nos redime de todos os nossos pecados, a sua ressurreição é a base, o fundamento da nossa fé. Porque ele venceu a morte, como promessa de que nós venceremos também. E a ascensão de Cristo. Amados, nos relatos bíblicos, nós vemos histórias de muitos homens que ressuscitaram, sendo que esses homens voltaram a morrer. Cristo ressuscitou, ascendeu aos céus, está à direita do Pai e é o nosso advogado fiel. Então, esses eventos alimentam a nossa esperança na vinda de Cristo. Tem um texto muito interessante na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15, a partir do verso 17, que diz assim: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito as primícias dos que dormem. Porque, assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Os crentes de Corinto estavam desesperançosos ao ver os seus irmãos fiéis morrendo. A palavra do apóstolo Paulo, a palavra inspirada para alimentar a esperança dos nossos irmãos em Corinto, era de que nós não devemos aguardar Cristo somente nessa vida, porque quando ele voltar, até aqueles que morreram com ele serão ressuscitados. Já aos Tessalonicenses, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, no verso 13, o apóstolo Paulo diz que os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro, e aqueles que forem encontrados vivos terão seu corpo transformados. Nós teremos um corpo glorioso, como era o corpo de Cristo. E ascenderemos junto, ou seja, a igreja subirá junto para encontrar com Cristo nas nuvens. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, a igreja neste tempo passa por grande tribulação, angústia, dores. Certamente, alguém que assiste esse vídeo nesse momento pode estar passando por grande aflição, pela perda de um ente querido, por uma enfermidade que não consegue ser diagnosticada, por uma consulta ou um exame médico que você não consegue realizar, ou por falta de recurso, ou por porta de emprego fechada. Mas, diante de todas essas aflições, há uma esperança para a igreja de Cristo, que em breve Jesus voltará para nos buscar. E para onde nós vamos, a palavra de Deus nos diz que não há tristeza, não há dor, não há morte, não há luto, porque essas primeiras coisas terão sido passadas. E lá nós poderemos contemplar
a glória, a majestade, a face do nosso Deus. Então, amados, que nós possamos alimentar em nosso coração e rogar pela vinda de Cristo, que a vinda de Cristo seja para nós motivo de alegria e não de tristeza. Quando estivermos passando por grande tribulação, devemos lembrar de uma frase que precisa nos trazer esperança: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós vamos encerrar por aqui. Espero ter sido objetivo e que os principais conceitos da lição tenha ficado claro para cada um que assiste. A morte, ressurreição e ascensão de Cristo marcam a remissão de pecado, a sua divindade e o fundamento da nossa fé e a certeza que nós também seremos arrebatados. E esse evento iniciará uma nova fase para aqueles que aguardam em Cristo, onde não haverá morte, não haverá dor e não haverá luto. E nós iremos desfrutar da alegria e da paz do reino do nosso Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e que você tenha bons estudos em nome de Jesus.